Bom dia mais uma vez. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as três revelações, né, que a gente vê aqui no desenho, né? Vieram por essas três pessoas, esses três iluminados, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essas três revelações hoje. Como que uma se transforma na outra, né? E o que existe entre uma e a outra que faz a segunda acontecer em relação à primeira, a terceira acontecer em relação à segunda, mas não só isso, como isso se aplica hoje, aqui pra gente agora, né? Como é que eu uso esse negócio para mim hoje, né? Então, vamos começar aqui, a gente vai falar sobre esses assuntos que estão aqui em cima, né? Aqui em cima. A gente começa aqui justamente na introdução, obviamente. Então, nós sabemos, pela própria espiritualidade, Kardec pede permissão aos espíritos para considerar essa colocação, né, que Moisés nos teria trazido a primeira revelação, Jesus a segunda e Kardec a terceira. E os espíritos não só aceitam, como incentivam Kardec a fazer isso. Isso está na introdução do Livro dos Espíritos. Kardec volta a falar nisso no O que é Espiritismo, e quando ele faz a Gênese, que é o último livro da codificação, ele arrebata, mais uma vez confirmando e dando detalhes a respeito. Esses detalhes e muito mais coisa é o que a gente quer cobrir hoje aqui durante a nossa exposição, né? Então a gente começa lá embaixo, bem longe. A gente precisa entender qual era o contexto histórico na hora que cada revelação chegou, né? Então precisa entender o que está acontecendo historicamente quando chegou a primeira, historicamente quando chegou a segunda e também a terceira. Então a gente vai ter que fazer uma passagem histórica nisso tudo daí. A gente vai começar lá atrás, 8.000 anos antes de Cristo. O que se tinha naquela época é o que os indígenas ainda têm hoje, né? Que é chamado de animismo. Essa ideia de que não existe exatamente matéria e espírito, corpo e espírito, é tudo uma coisa só, como se fosse um grande caldeirão e está tudo lá dentro, Deus está lá dentro, né? Então não se tinha noção nenhuma de divindade, de espiritualidade, nada parecido. No ano 2000 a.C. começa a surgir a ideia do politeísmo, né? Que a gente já ouve falar muitas vezes, onde as pessoas começam a ter adorações por coisas como o sol, a chuva, a lua, o mar, e aí tem o deus da lua, o deus da chuva, o deus do mar, e eles não têm noção nessa época que isso tudo são expressões de uma divindade única, né? Isso só vai acontecer no ano de 1800, aqui com Abraão, 1800 a.C. Então Abraão vem explicar que esse politeísmo, na verdade, são expressões, né, de uma divindade central, e ele começa a colocar a ideia de um monoteísmo, ou seja, um deus único, né, que gerencia todo esse processo aqui, né? E isso vai, Abraão em 1800 a.C. por 500 anos, né, os judeus vivem com isso até que chega Moisés com a primeira revelação mais ou menos em 1300 a.C. Bom, para Moisés trazer isso aqui, né, ele, primeiro, olha a responsabilidade, né, que ele tem de trazer isso para a gente, né? Olha a complicação que é para você trazer isso para um povo que não entende nada, né? Se a gente voltar aí 4.000 anos atrás, aí 3.000 anos atrás, a gente sabe que esse povo não entende nada. Então, qual era a condição desse povo, os hebreus, né? Por que chegou para eles naquela época? Por que não chegou na China? Por que não chegou nas Américas? Por que foi lá, né? Então, existem dois fatores que fazem que isso seja favorável, né? Favorece os hebreus. Existem dois que falam, eles precisam ouvir essa revelação, né? Então, esses fatores são, primeiro, eles já eram monoteístas desde Abraão, já tem 500 anos que eles, né, praticam o monoteísmo. Então é muito mais simples, você vai trazer uma revelação desse tipo quando você já tem esse sistema de crença, é muito mais simples. Segundo, eles eram e são, né, os judeus, os hebreus, até hoje, eles são fervorosos seguidores de Deus, né? Eles têm aquela determinação, né, até hoje, né? Então eles já têm essa capacidade de compreensão. Então é muito mais fácil você trazer esse assunto aqui e digerir um pouco mais, né? Em compensação, tem dois aspectos que fazia com que os hebreus, o povo, fosse uma coisa extremamente desafiadora colocar na cabeça deles. O primeiro existe um tremendo déficit espiritual, porque até então não se falava em espírito, corpo, matéria, espírito. Eles não têm noção, eles vivem no plano físico, acabou ali, né? Você morreu, não se fala mais no assunto. Essa era a ideia que eles tinham. E segundo, esses hebreus dessa época, eles tinham uma condição na mente deles que Emmanuel coloca com essas palavras, vaidade exclusivista. Eles se achavam um povo melhor que todos os outros, superior a todos os outros, né? E aí precisa ter algum tipo de revelação para eles que a coisa não é bem assim. Essa vaidade exclusivista, Emmanuel demonstra para a gente em A Caminho da Luz, é um trecho do Caminho da Luz. Olha como é interessante.
nós sabemos que eles estavam esperando um Messias, que algum dia viria, né? Então eles tinham essa expectativa de um Messias. E olha como eles se colocam em relação à expectativa de vinda desse Messias. Eles acham o seguinte, esses são os hebreus dessa época: o Senhor, ou seja, esse Messias, deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas. Olha a coisa como está, né? Pomposa, né? Trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Uma coisa assim, né? Cheia de pompa, né? Deveria humilhar todos os reis do mundo. Olha só, né? Como eles tinham essa ideia de superioridade, deveria humilhar todo mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Ou seja, Israel vai governar, vai ditar para o mundo como as coisas acontecem. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. Só por esse trecho aqui a gente já tem noção do que significa essa vaidade exclusivista, né? Então, essa revelação tem que vir para essas pessoas que estão pensando dessa forma, porque ela tem que mudar. Imagina se esse tipo de pensamento se espalha pelo planeta todo. Como é que vai ser, né? O planeta implode, né? Não é muito diferente do que a gente tem hoje por aí, guardadas as devidas proporções. Mas o que a gente precisa fazer, o que precisava se fazer era mudar um pouco isso daqui. Então vem a primeira revelação, e vem através de Moisés. Por que ele, né? Tem um monte de judeus lá, por que tinha que ser Moisés? Moisés, o que a gente sabe é que ele, quando ele nasceu, né, ele foi colocado, sem entrar muito em detalhe, porque a gente não está estudando a história de Moisés, mas ele foi colocado numa cesta no rio abaixo, né, a mãe dele colocou para poder salvá-lo, porque estavam perseguindo as crianças, e ele vai parar, né, ele é abarcado pelas servas do faraó, né? Então ele é criado e educado no Egito pelos faraós, pela alta cúpula do Egito, que eram pessoas que tinham educação totalmente diferenciada do povão, né? Eles tinham realmente uma educação maior, um conhecimento maior, né? Conhecimento técnico, inclusive os egípcios nessa época já faziam agricultura de uma forma espantosa, como a gente faz hoje, só que a gente usa recursos um pouco melhores, mas o conceito é o mesmo até hoje, tão interessante que eles faziam. Então, Moisés começa a ter um padrão de conhecimento, né, e vivência totalmente diferente do resto do povo, só que ele está lá no meio dos faraós. Até que ele carrega o seu povo de volta, ele tira todo mundo do Egito e vai procurar a terra prometida e começa a andar pelo deserto. Eles não sabiam nem para onde estavam indo, né, na época, e ele se depara lá no Monte Sinai e recebe via revelação mediúnica, né, via mediunismo, né, o que é chamado da primeira revelação. Então, essa primeira revelação ela é resumida no que ficou conhecido, né, que a gente chama dos 10 mandamentos, que são esses aqui. A gente não vai perder muito tempo nisso, porque não é o objetivo, mas tem alguns interessantes: não matar, não roubar, né? Então a gente comenta, daqui para frente a gente vai pegar uns desses e comentar. Mas então ele chega e apresenta isso para os judeus, e a coisa não vai bem, porque se você pensar bem, até esse dia que Moisés apresenta isso, matar era uma coisa comum, roubar era uma coisa comum. Então começa a criar um desafio muito grande. Porque o que acontece? Eu me revolto. Eu chego para Moisés e falo: peraí, o que é isso aí? Até hoje eu podia matar, agora não posso mais? Como é que é isso? Até hoje eu podia roubar, agora eu não posso mais? Como é que é isso, né? Então o povo começa a se revoltar, né? Porque não consegue compreender, né? Aliás, Emmanuel coloca isso para a gente de uma forma magistral, né? Revolta é fruto da incompreensão, né? Então o povo não compreende e começa a se rebelar. E aí o que acontece? Moisés tem que colocar leis disciplinares. Ele tem que disciplinar esse povo para que eles consigam entender o que vai acontecer. Então o que Moisés faz? Ele pega essas 10 leis, né, e acrescenta leis disciplinares, 613 leis disciplinares, né, que estão lá no Torá, nos primeiros 5 livros da Bíblia, né? E aí o que acontece? Esse povo começa a conviver com 2 grupos de leis sem saber. Então tem as leis divinas, que são os 10 mandamentos, né? E tem essas outras 613, que são chamadas leis mosaicas, leis disciplinares. Então você forma um conjunto ali de 623. Para esse povo dessa época, essas são as leis de Deus. Essas 623 são as leis de Deus, para esse povo dessa época. Então, o que acontece? Essas leis de Deus aqui, os 10 mandamentos, eles não se aplicam a um certo tempo e espaço, elas não reconhecem tempo e espaço. Por exemplo, nós vimos ali, não matar, não roubar. Isso se aplica em Port St. Lucie em 2013? Aplica. Então são coisas que não dependem do tempo e do espaço, não depende de onde você está, nem da época que você está.
Elas não podem ser alteradas, adaptadas a conveniências e interesses, são aquelas leis, né? Olha que os 10 mandamentos é assim, não roubar, não é? Não roubar, mas se você roubar acontece isso e aqueles estão excluídos, não é nada disso. É não roubar. Então são leis que você não pode adaptar a conveniências, né? Essas leis daqui disciplinares que Moisés teve que fazer em função dessa revolta do povo, essas são mutáveis, né? Essas leis são disciplinares, então elas estão sujeitas a tempo e espaço, como nós aqui, por exemplo, né? Você volta aí 400, 500 anos atrás, não tinha cabimento para as pessoas da época fazer uma lei contra a proibição de escravos. Não tinha cabimento para eles, né? Nós fomos evoluindo, melhorando e tal, chegou uma hora que falou, não, peraí, temos que disciplinar, temos que colocar uma lei de velocidade. Aqui pode ser 45 milhas por hora, amanhã bota uma escola aqui na frente e vão mudar a lei. Passa a ser 20, 15, seja lá o que for, né? Então são leis que estão sujeitas à condição social, ao momento, ao tempo e espaço, são leis disciplinares, tá? Então, para esses hebreus, quando você fala em lei, eles estão pensando nas 613. E aí começa a complicar, porque Jesus vem para falar de de uma dessas leis e eles estão entendendo outras, né? De qualquer forma, Emmanuel coloca em A Caminho da Luz que a missão de Moisés foi revelar essas leis, não que ele fosse o único capaz, outros sabiam dessas leis, mas eles não tinham a presença que Moisés tinha, eles não tinham a qualificação espiritual para fazer isso e aguentar o tranco com essas leis disciplinares. Por isso que não foi feito até Moisés chegar. Então Moisés traz essa revelação e ele ensina o povo, né, começa a ensinar o povo a usar esse negócio, através dessas leis disciplinares. Bom, e como é que continua isso? Moisés veio e tal, entregou ali as 613 leis, 623, e a coisa continua, porque essas leis estão aqui até hoje, então não parou, teve um progresso, uma continuação. Como é que continua? Bom, a partir da primeira revelação em si, continua com o próprio Moisés colocando essas leis disciplinares, para que a coisa se ajuste e o povo consiga, né, seguir um caminho de evolução, né, parando aqui as arestas com essas leis disciplinares. Até que no ano mais ou menos de sexto da era cristã, entre o ano quinto e o ano sexto da era cristã, os romanos invadem a Judéia. E aí a coisa se complica em geral, porque olha só, esse povo daqui, né, um pouquinho antes dos romanos invadirem, muitos deles ainda combatiam essas leis. Não quer dizer que eles aceitavam, eles ainda estão ali brigando com as leis e combatendo como nós estamos combatendo e brigando com as leis que Jesus mostrou até hoje. Então existe ali uma dificuldade muito grande não é nem exatamente da aceitação, é da prática dessas leis, né? Então pode ser até que o pessoal, não, eu entendi, mas não consigo praticar, como nós temos dificuldade de praticar um monte de coisa que Jesus ensinou hoje. Então, vem os romanos, né, e tomam a Judéia. E aí complica, porque o domínio romano traz um sistema de crença completamente diferente, né? Primeiro que tem um choque cultural muito grande. Os romanos eram politeístas, né? Acreditavam em Deus da lua, Deus da chuva, e isso é uma coisa que os judeus não viam desde 1800 anos, desde Abraão. Então, imagina, a cabeça, nós estamos pensando, nós não somos nós aqui em 2013 sofrendo isso, é um povo de 2000 anos atrás com uma outra mentalidade muito mais tosca do que a nossa, e tem que entender esse choque cultural, que é muito difícil, é um desafio muito grande para eles, e as leis que vêm dos romanos, né, como a Judéia agora está sob o Império Romano, as leis dos romanos se aplicam também aqui, vão se aplicar, porque o imperador não quer saber, ele coloca as leis, é para todo mundo, é para o império inteiro. Parte dessas leis são aqueles sacrifícios, né? Aquelas coisas que os romanos politeístas faziam. E o judeu não consegue compreender aquilo, não entra na cabeça dele. É do tipo assim, isso não é para mim, eu não me enquadro aqui. É uma dificuldade muito grande. E de todas essas dificuldades, a maior delas era a coleta de impostos, não pelo valor financeiro exatamente, né? O dinheiro direto falando, mas pela intenção, pelo conceito. Porque esse dinheiro ele era recolhido localmente dentro da Judéia, mas ele não era reinvestido na Judéia, né? Ele era simplesmente transferido para os imperadores e para a corte e tal, e os judeus não se beneficiavam de jeito nenhum. E eles não aceitavam isso, os judeus não entravam na cabeça deles. Então, olha só, tem 3 coisas aqui que não estão entrando na cabeça dos judeus e está dando choque, porque os romanos estão ali em cima, né? E eles não estão conseguindo compreender. E a coisa vai se piorando. E aí, dentro do próprio judaísmo, nós temos 2 problemas. Um deles é a existência do Sinédrio. Problema para eles, povão, né? O Sinédrio é a Suprema Corte de Assuntos Políticos e Religiosos dos judeus, dentro da Judéia. Não tem nada a ver com o Império Romano, tá?
Só que esse sinédrio, ele não trata só de assuntos religiosos, trata de assuntos políticos também. Então você tem uma união da igreja com o Estado aqui, que é um negócio muito complicado, como a gente sabe da nossa história inteirinha da humanidade. Então, esse grupo, né, superior, né, com um líder e uma formação inteira ali, ele vai começar a atuar politicamente, vai começar a dizer o que o cidadão pode fazer, como que o cidadão tem que se vestir, como que você faz. Então, além de todo esse peso que o povo está sentindo, ele ainda tem que passar por isso aqui. E, além de tudo, dentro do judaísmo existem vários grupos, vários subgrupos. Eu coloquei só 4 porque não é o assunto nosso. Os saduceus são aqueles extremamente materialistas e são os que estão alta classe, né? Seriam os ricos materialistas, né? Que não conseguem entender os outros. Porque para eles querem poder, querem mandar. Então, olha só, o povo mais simples está sobre tudo isso e mais a influência desses saduceus. Olha a cabeça desse povo, né, que já não tosco há 2000 anos atrás. E aí tem os fariseus, que a gente ouve falar toda hora, que bate de frente com Jesus. Qual que é o problema dos fariseus? São os hipócritas, né? São os políticos, né? Falam uma coisa e fazem outra, né? Então, outro problema de enquadramento das pessoas dentro do judaísmo. E aí tem os essênios e os escribas. Essênios, existe muita teoria dizendo que Jesus teve muito contato com os essênios, mas historicamente nunca se conseguiu provar nem desprovar. Mas eles eram encarnacionistas, né? Que os outros não eram, porque eram materialistas. Então, olha só, como é, né? A coisa é muito complicada. E aí tem os escribas. Os escribas são aqueles que tinham a cultura maior, aqueles que escreviam textos, copiavam textos, tinham um pouco mais de instrução, mas que eles adequavam os textos ao seu gosto, né? Eles, quando copiavam adulterando em seu favor, né? Fulano disse isso, porque está no texto, eu copiei. Não necessariamente. Então, olha só, no meio desse monte de coisa, a confusão que está na cabeça desse povo. E aí chega a segunda revelação com Jesus. E aí Jesus chega e fala assim, olha, não é nada disso aí. Não é nada disso. Vocês estão com a cabeça tudo confusa, eu vou colocar uma coisa diferente ainda do que vocês estão ouvindo. E aí não tem cabeça que aguente, aí pirou, né? Jesus vem revelar uma coisa completamente diferente, vem revelar as leis do amor quando a lei em vigência era dente por dente, olho por olho. E aí como é que você vai explicar isso para o cidadão comum, né? Não, mas eu estou acostumado, o cara tirou meu olho, eu tiro dele, como é que eu vou amar agora o inimigo? O que é isso? Como assim, né? Então, cria um desafio muito grande para essas pessoas. Jesus vem revelar um Deus completamente diferente do que estava em vigência, que é misericordioso, justo, bom, contra um Deus que era carrasco, castigava, tinha sentimento, emoção, paixão, né? E aí Jesus fala, mas não é nada disso, né? Deus é bom, misericordioso. E aí começam os afrontos. Então me prova, então me mostra. Fulano fez isso para mim, eu fiz isso, né? Todas aquelas incompreensões que muitos de nós ainda hoje temos. Não aqui na casa espírita, mas principalmente você sai fora, né? Muita coisa sem resposta, vem daqui, né? Jesus vem mostrar a necessidade do perdão e da caridade, não olho por olho, dente por dente, olho por olho, né? Então, o cara te bateu numa face, você dá outra face, ou seja, você mostra o lado reverso daquilo. O cara te agrediu, você vai mostrar o lado amoroso daquilo. E os judeus não estão engolindo isso, não estão entendendo, né? Não podem engolir porque não estão entendendo. E finalmente Jesus vem mostrar, né, que o reino não é ali o reino dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, do sinédrio, não é nada disso. Existe um outro mundo completamente diferente, que é um mundo não material. Aí não deu. Aí o que acontece? O judeu que tem aquela ideia de que as 623 leis são leis divinas, fala assim, esse cara veio destruir minha lei. Esse cara está louco. Ele veio destruir a minha lei. Esse é o pensamento do judeu ali da época, né? E aí é que sai o famoso, né? Quando Jesus rebate, né, essa história de vir destruir a lei, e sai o famoso não vim destruir a lei. Tá? A gente vai detalhar isso aqui, vai falar um pouquinho em detalhe, mas só de passagem. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha nela esteja perfeitamente cumprido, né? Então Jesus vai tentar explicar o que é isso, que ele não veio destruir a lei. Mas só que ele vai explicar para um povo que não está entendendo nada e está sofrendo um monte de influência, né? Está levando o mundo nas costas em termos de incompreensão. E a primeira pergunta, que é quando os fariseus começam a bater de frente com Jesus, é quem é esse cara aí?
Esse cara vem falar para mim que não veio destruir a lei, mas quem que é esse cara? Que autoridade que ele tem? Porque isso é que o povão está contestando. Quem é esse cara? De onde ele veio? Né? Então vamos tentar responder lá para trás. Quem é esse tal de Jesus, como eles falavam? Né? Os fariseus falavam, quem é esse tal de Jesus? Então vamos voltar aqui. Ó. O nosso planeta, nós sabemos que o planeta foi criado há 4,5 bilhões de anos atrás. A vida existe na Terra há 3,5 bilhões de anos. Quando isso aqui acontece, tem alguém que presidiu essa formação. Quem foi esse alguém? É o governador do planeta. Então é Jesus. Então, olha esse espírito, né, que está fazendo tudo isso acontecer, que está encarregado desse projeto, olha a qualificação desse espírito em relação a nós, por exemplo. É um pouquinho melhor que a gente, é um pouquinho melhor que esses judeus da época. Só que eles não sabem disso. Né? Para eles é um qualquer lá do povo. Né? Então, é um espírito que tem uma qualificação completamente diferente da deles e que vai trazer essa revelação e vai tentar explicar as coisas de uma forma diferente do que eles entendiam. Né? Então, nós sabemos por Emmanuel, em A Caminho da Luz, que Jesus é o governador espiritual do planeta, mas não só do planeta, ele participa em comunidades angélicas. Né? Nessas reuniões de Cristos, como a gente fala, Jesus participa disso. Então, ele está pelo menos um nível acima do planeta. Como aqui, por exemplo, você tem governador da Flórida, da Geórgia, da Califórnia e tal, mas quando tem uma reunião de todos os governadores, eles estão um pouquinho acima do status de governador da Flórida, de governador da Califórnia. Né? Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa. Então, Jesus tem essa qualificação. Né? Ele vem mandando profetas e missionários para, né, tentar colocar essa mensagem de alguma forma para os judeus, e os judeus não estão comprando, né, não estão entendendo nada. Então, vamos tentar explicar o que Jesus veio trazer. Então, vamos repetir aqui devagar o famoso não vim destruir a lei. Não pense que eu tenha vindo destruir a lei. Mas que lei? Já começa a complicar daí. Que lei? Olha só, lei para nós homens, né? Ela é um conjunto de regras e penalidades. Então, por exemplo, a lei é assim, a nossa lei. Você não pode matar, mas se você matar, você vai para a cadeia, por exemplo. Né? Você não pode roubar, mas se você roubar, você vai para a cadeia. Então, existe um condicionamento, existe uma regra e um condicionamento, uma regra e uma penalidade. Né? Essa penalidade não vem da lei divina. A lei divina é não roubar. A lei divina é não matar. A penalidade vem dos 613 que Moisés colocou para fazer se cumprir aquilo ali. Então, quando Jesus vem e diz, eu não vim destruir a lei, ele está falando das 10. E os hebreus estão entendendo as 623. Porque esse é o significado de lei para os hebreus. E aí complicou. Por isso que os hebreus dizem que você veio destruir a lei, né? Porque Jesus veio para mudar as leis disciplinares, que tem que ser mudadas de tempos em tempos, isso é parte do progresso. Né? Então Jesus não veio alterar as leis de Deus, mas para a cabeça dessas pessoas ele veio. Eles não conseguem entender a diferença entre as 10 e as 613. Né? Então, os fariseus principalmente, batem de frente com Jesus, porque falam, você está tentando alterar a nossa lei. Né? Moisés veio aqui, nos entregou a lei de Deus, para eles, as 623, e você está querendo mexer nisso daí. Né? Então, quando Jesus fala não vim destruir a lei, ele está dizendo isso, não vim destruir a lei de Deus, as 10. Aquelas 10 continuam valendo, só que essas 603 aqui vai ter que alterar. Né? Porque senão vai continuar no dente por dente, olho por olho. Senão vai continuar naquele monte de rituais e procedimentos, né? E se você não muda a lei, você não está permitindo evolução. Evolução está atrelada a ajuste de leis e condições. Né? Então é isso que Jesus está tentando dizer, que eu não vim mudar as 10, eu não vim mudar as leis de Deus, mas os hebreus estão dizendo, você veio, porque eles não estão entendendo. Então vamos continuar na frase aqui. Então, não vim destruir essas leis, mas cumpri-las. O que é cumprir uma lei, então? Olha só, cumprir uma lei, primeiro, a lei ela tem que ser obedecida. Se existe uma lei, ela tem que ser obedecida, como eu coloquei aqui. Né? Praticar a lei no sentido de obedecer. Cumprir essa lei... Se eu chego aqui e digo para vocês assim, eu vim cumprir a lei, é diferente de eu chegar e dizer, eu vim aqui para fazer vocês cumprirem a lei. É diferente. Eu dizer, eu vim aqui para fazer vocês cumprirem a lei, quer dizer, eu vou ficar aqui de camarote, olhando, e vocês cumpram a lei. E eu não preciso participar disso. Não é isso que Jesus veio fazer. Cumprir a lei significa, a lei já está ali, eu estou confirmando que ela está ali, né? E eu vim me sujeitar a essa lei. Cumprir a lei significa eu vou me sujeitar a essa lei. Não é que eu vim aqui para que vocês se sujeitem à lei. É diferente.
né? Então, Jesus vem com essa ideia de que eu vou mostrar para vocês como é que é, né? Eu não estou combatendo a lei que eu vou mostrar como é. E ele vem para mostrar e começa a mostrar, e aí irrita os fariseus, né? Porque eles falam, puxa, mas esse cara aqui está, né, tá causando um problema para a gente, porque ele está revelando quanto hipócrita nós somos, que nós falamos A e fazemos B, né? Então, todo o problema de entender o que é a lei e cumprimento da lei é o que coloca Jesus frente a frente com os fariseus, né? E os fariseus não conseguem aceitar a presença de Jesus. Então vamos continuar aqui. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja no lugar. Quando Jesus fala isso, o que significa para um judeu de 2000 anos atrás você falar que o céu e a terra não passarão? O céu e a terra são os dois símbolos de eternidade para esses judeus, né? Então, quando você fala em céu e terra, quer dizer, não muda nunca, né? São coisas perenes, eternas. O que Jesus está dizendo ali? Que tudo tem que estar no seu lugar, né? O céu e a terra não passarão. Então, ele está mostrando para os judeus que céu e terra não passarão significa que a lei não vai mudar. Mas qual lei? As 10, não as 613. Essas 10 leis não vão mudar. Aconteça o que acontecer, não pode roubar. Aconteça o que acontecer, não pode matar. Aconteça o que acontecer, não pode fazer adultério. E assim vai, né? Então, quando Jesus começa a mexer com esses elementos de perenidade, com os judeus, eles começam a começar a entender o que Jesus está tentando colocar. E aí alguns deles saem e vão virar cristãos mais tarde, né? Outros que não conseguem entender se revoltam. Basicamente se abre duas frentes, uma que segue Jesus e uma que radicalmente combate porque não está conseguindo compreender, são os revoltados, né? Mas a ideia da eternidade, a ideia do céu e a terra não passarão, para os judeus significa isso. Essas leis aqui, essas 10 aqui, ninguém mexe, são intocáveis, né? Bom, aí Jesus vem, passa, coloca a sua mensagem, coloca em prática a sua mensagem, né? Não simplesmente dá uma receita de bolo, né? Ele ensina a gente como é que faz de próprio punho, como a gente fala. E depois, que continuidade tem essa segunda revelação? Ela continuou porque ela está aqui até hoje. Então ela continuou, né? Bom, ela continua com o próprio Jesus, né, dizendo o que vai acontecer, né? O próprio Jesus, enquanto encarnado, enquanto na Terra, nos diz: vocês não estão entendendo nada, eu sei que vocês não estão entendendo nada, aí para frente eu vou mandar uma explicação melhor. Basicamente, ele está falando em palavras muito simples, e isso para o povo, né? Então, vocês aguentam firme aí que alguma hora eu vou mandar uma explicação melhor. Então, ele já está dizendo para a gente que não vai morrer, que essa segunda revelação vai se perpetuar de alguma forma, vai continuar progredindo. E como que acontece esse progresso? Bom, logo depois que Jesus é crucificado, o cristianismo a duras penas começa a se expandir. Por que a duras penas? Olha só, a gente viu que isso está dentro da Judéia, que está embaixo do Império Romano. Aí olha só que interessante. O Império Romano é aquele negócio daquele tamanho. A Judéia é um negocinho desse tamanho, é um pontinho no Império, em termos geográficos. Se você olhar o tamanho físico, né, o tamanho espacial do Império Romano e a Judéia, é um pontinho. Se os romanos nunca tivessem tomado a Judéia, o que Jesus falou nunca teria tido o impacto que teve. Ele tinha que ser um pontinho muito pequeno para começar num grupo que fosse trabalhar aquilo de alguma forma, mas que esse grupo tivesse dentro de um grupo muito maior que fosse capaz de deixar isso expandir. Olha que interessante, olha só toda uma preparação que existe aí para que isso pudesse acontecer, né? Não é à toa que Jesus veio logo depois que o Império Romano tomou a Judéia, né? Existe todo um monte de eventos acontecendo aí que não são do plano físico, obviamente. Mas então, depois do ano 30, né, depois de 33, depois do crucifixo, a duras penas os cristãos, aqueles que entenderam meio que mal e porcamente a mensagem de Jesus, começaram a tocar para frente, começa a expandir o cristianismo, né? A maioria deles acaba saindo da Judéia, porque aí, em vez de você ter duas perseguições, dos judeus e dos romanos, você tem uma só dos romanos. Então fica mais fácil se expandir, né? E foi isso que aconteceu, né? E de todos eles, Paulo é o que fez a maior expansão dentro da geografia do Império, com as suas viagens, né? Levando sua mensagem, fundando igrejas e congregações aonde ele ia, né? E aí começa então a se espalhar o cristianismo. Em 64, 65, o imperador Nero começa a colocar uma perseguição. Ele foi um dos imperadores mais carrascos, né, da história.
E a perseguição dele começa a criar alguns problemas para os cristãos. Um dos problemas era, eles mandavam esses centuriões nas casas queimar todos os documentos, né? Os manuscritos cristãos. Só que esses centuriões eram analfabetos, né? Então o que acontece? O centurião batia na porta e falava: eu quero todos os seus documentos que eu vou queimar. Aí dava lá um papel qualquer, obrigado, pronto, consegui. Mas não era o que eles estavam dando, não era, na verdade, os documentos cristãos. Eles estavam todos escondidos e muitos são achados ainda hoje. Aí, de vez em quando a gente acha, né? Manuscrito soterrado aí quando faz escavação. Mas sente uma necessidade muito grande de preservar esses documentos. Aqui nos anos 70, 75, 80, por causa da destruição do templo em Jerusalém no ano de 70. Então esses cristãos falam: puxa, os romanos estão botando tudo abaixo, estão botando fogo na cidade, estão destruindo tudo. A gente precisa começar a copiar esses documentos e esconder para que a mensagem sobreviva. Bom, e aí vai. Depois do ano 70, né, em 312, o imperador Constantino assume o império, ele se torna cristão, se converte à fé cristã. Fica muito mais fácil, obviamente, fazendo com que a fé seja a fé oficial do império. É muito mais fácil você espalhar o cristianismo, param as perseguições e tal. Em 476, o Império Romano entra num declínio vertiginal. Aí os Átila, né, o Huno invade, os Hunos invadem, vários povos do norte invadem, o império entra em declínio. E aí em 800, né, surge a figura de Carlos Magno. Carlos Magno, ele foi preparado espiritualmente para vir fazer uma certa missão. A missão dele era reunir a sociedade romana e colocar tudo no trilho de novo, porque ela tinha sofrido muita invasão desses povos politeístas e bárbaros e tal. Imagina o tipo de pessoa que estava vivendo ali. Misturou tudo de novo, politeísmo com a mensagem monoteísta. Então, Carlos Magno vem com a ideia de consolidar tudo isso. E ele, num acordo com o Papa, ele funda o que é chamado de Sacro Império Romano, onde, né, ele junta o poder político, né, como imperador, com a igreja, e passa a ser uma coisa só. É o Sacro Império Romano. O problema é, esse poder, a igreja começa a ganhar poder político com essa união. E aí o que acontece? O Papa começa a se sentir no direito de mandar, né, e no direito de tomar certas atitudes, como se ele fosse o dono do império, né? E é isso que ele começa a fazer, né? Então o poder político sobe a cabeça. Tanto é que, olha aqui, quando você tem um poder político que sobe a cabeça, o que acontece? Você chega e diz assim: eu vou mostrar que eu tenho esse poder, né? E ai daquele que não achar que eu não tenho poder, né? Então isso daqui está tudo relacionado com essa subida ao poder político da igreja, né? Então o Papa diz: eu vou mostrar quem tem força aqui, né? E vai você não acreditar que eu tenho força, você vai para a fogueira. Então nós passamos um período aqui terrível de perseguições e tudo mais que a gente conhece da história, né? Depois de 1100, a gente começa a entrar numa fase mais tecnológica, porque olha só, o povo está sofrendo perseguições e inquisições e tudo mais. E como é que as pessoas estão aprendendo sobre o cristianismo, sobre a mensagem de Jesus? Quase não estão, porque é muito difícil você colocar o cristianismo é a religião escrita, né? Como o judaísmo é, né? É religião escrita. Politeísmo não, você não precisa de ler documento, né? Você, eu acredito na chuva, no Deus da chuva, e você acredita, né? Mas cristianismo e judaísmo não, são religiões escritas, como o espiritismo é também, né? Então, em 1450 surge a imprensa. Até então era muito difícil espalhar a mensagem, porque tinha que copiar documento na mão, né? Imagina. Em 1450, a gente começa a conseguir espalhar os documentos cristãos, né, os manuscritos, numa velocidade muito grande. Tanto é que o primeiro livro editado por Gutenberg, que foi quem inventou o processo da imprensa, foi a Bíblia, né, em latim. Então fica muito mais fácil, a partir de 1450, das pessoas tomarem conhecimento da mensagem de Jesus. Aí a gente passa por uma fase um pouquinho mais intelectual, né? 300 anos depois, de 250 para 300 anos depois, a gente entra na Revolução Industrial, onde a gente fala assim: puxa, eu consegui montar um negócio espetacular. Aliás, né, como uma informação, até hoje, 2013 nós estamos, até hoje, o impacto que teve a invenção da imprensa é considerado o maior do mundo, maior ainda do que a invenção do computador pessoal, até hoje. É o impacto que isso causou. Então você já vê, né, o quanto isso as pessoas não sabiam ler. Agora tem imprensa, o que tem que acontecer com o povo? Tem que ter instrução, tem que aprender a ler. Porque senão, o que eu vou fazer? Tem que aprender a ler, né?
E aí a gente consegue, né, culturalmente melhorar, a gente entra na fase da Revolução Industrial. Então, olha só, até aqui, quando você entra em Revolução Industrial, você já sabe ler, você já está mais qualificado culturalmente e você já consegue fazer coisas que vão te ajudar a progredir. O seu progresso não depende mais do padre autorizado, o padre falar. A coisa já está na forma diferente. Então, agora sim, a gente está pronto para ouvir mais uma revelação. Então, olha só, tudo isso tem que ter acontecido, né? Kardec não poderia ter colocado isso muito antes aqui, da Revolução Industrial, porque a pessoa não tem cultura, não sabiam ler antes aqui, né? Não tinham a ideia de que progresso era uma coisa necessária. Então vem a terceira revelação aqui em 1857 com o Livro dos Espíritos. Bom, o que tem nessa revelação, né? Qual que é o conteúdo dela? Tudo começa com o Livro dos Espíritos. Se você abrir o Livro dos Espíritos, na primeira página, nessa época, o nome dos livros não era uma coisa simples como é hoje, né? Eram parágrafos, o nome do livro era um parágrafo. O trabalho de Darwin, por exemplo, o nome do livro é um parágrafo. O trabalho de Kardec, o nome do livro é um parágrafo inteiro. É o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e por vir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médios. Esse é o nome do livro. Cansa, né? Mas olha só no nome desse livro, olha a quantidade de informação que vai ter aqui dentro. Só no nome. Sem entrar, sem abrir o livro, primeira página, né? Antes da introdução. Então, ele já está falando um monte de coisa que ele vai colocar aqui que não se tinha conhecimento antes. Então, olha só, para quem tem o sistema de crença que tinha em 1857, você lê o nome desse livro, você fala assim, uau, isso é uma coisa completamente diferente, né? É uma revelação, justamente a terceira revelação. Então vamos ver o que tem dentro desse livro. Só para a gente ter uma coisa, só para a gente adicionar, isso aqui, essa capa aqui é uma edição especial de 150 anos da FEB, né? Existem várias edições, e tem esse desenho aqui no meio, né? Esse desenho aqui não é marketing, né? Não é alguém que fala, deixa eu fazer um desenho bonitinho, não. Isso foi desenhado pelos espíritos, uma psicografia, tá? Em que eles explicam o que significa isso, que isso significa o trabalho do Criador. E não só isso, e eles falam para Kardec, você tem que escrever, né, na introdução ao Livro dos Espíritos, que em toda e qualquer edição, em toda e qualquer língua, em toda e qualquer época, isso tem que estar lá na introdução. E está. Qualquer edição do Livro dos Espíritos você pega uma e está lá o desenho. Não está na capa, mas está na introdução. Tem o desenho lá. Então, isso ensina alguma coisa para a gente? Não ensina direto, mas olha só a preocupação dos espíritos, olha só a meticulosidade, a determinação dos espíritos em fazer a coisa sair do jeito certo. Quando você não quer fazer uma coisa, você quer fazer meio assim, vamos fazer e tal, você não vai chegar nesse nível de detalhe. Se foi colocado dessa forma, olha o nível de interesse, de detalhe, a preocupação que os espíritos têm de fazer isso aqui acontecer, né? É um detalhe muito pequeno para a gente aqui, né, dentro da casa espírita, mas tem um significado muito grande, né? A preocupação dos espíritos de passarem essa ideia com uma coisa racional para a gente, né? Bom, aí Kardec escreve o Livro dos Espíritos, todo mundo quer ler e a maioria não entende nada, né? Os livros são queimados em Barcelona, começa confusão aqui, revolução. Novamente, revolta é fruto da incompreensão. Então, aqueles que não estão compreendendo estão se revoltando. E aí Kardec escreve o que é o Espiritismo, que não é considerado exatamente o livro da codificação, porque ele não traz uma revelação. Ele faz um apanhado do Livro dos Espíritos e responde, né, para aqueles que criticavam, né? E, passando aqui no que é o Espiritismo, Kardec começa a colocar a ideia da doutrina como três pernas, né? Ciência, filosofia e religião. Então ele menciona lá, né, num certo parágrafo, muito rapidamente, que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza e origem dos destinos dos espíritos. Ele coloca isso em resposta a uma pergunta que fala que você está sugerindo que o Espiritismo é uma ciência. A pessoa escreve para ele e fala isso é um absurdo. E ele responde, né, dessa forma. Outra pergunta é, você está sugerindo que o Espiritismo é uma filosofia em vez de uma religião. E aí Kardec coloca dessa forma, né? Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência e uma doutrina filosófica. Então ele já falou que tem duas pernas aqui, né? Como ciência, né, ele estabelece a relação entre nós e os espíritos, e como filosofia, né, como essas relações se estabelecem. Então, Kardec vai colocando aqui dentro do que é o Espiritismo, tentando explicar para aqueles que ainda não estavam compreendendo o que é
E, finalmente, ele arrebata tudo dizendo que, na verdade, são 3 pernas, né? Filosofia, ciência e religião, e cada uma está definida em 3 dos livros da codificação. A filosofia definida no livro dos Espíritos, né? Através da resposta às questões perenniais. Questões perenniais são: quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, uma vez que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho, né, que me comportar. Essas são as questões que não calam, como a gente fala, né? Então, nós sabemos aqui dentro da Casa Espírita, isso já está uma coisa que para nós não é mais novidade, mas você sai fora aqui. Você pergunta aí, essas 4, 5 perguntas perenniais, isso torce a cabeça das pessoas. O pessoal dá briga. Um fala que é A, o outro não é. Você vai olhar, dá briga, né? E você vê, para nós é uma coisa que não tem assim mistério mais, não é místico mais, né? Para eles ainda é, infelizmente. Então, um dia a gente chega lá. E aí, no segundo livro, Kardec coloca toda a parte científica. O que é a parte científica? É que ele vai estudar essa comunicação que foi colocada no primeiro livro, né, com os espíritos, de uma forma que usa um critério. E o critério que ele usa não é um critério da cabeça dele. O critério de Allan Kardec, não. É o critério que a ciência usa. É o mesmo critério. Por isso que o espiritismo é considerado uma ciência, né? Ele não inventou, o meu critério vai ser fazer isso, fazer assim, não. O que a ciência usa? É isso? Então vamos usar esse mesmo critério. Daí o fato da doutrina se encaixar dentro da ciência. E a religião, né, porque é através do ensinamento da moral de Jesus, né, que a gente consegue compreender e fazer isso tudo aqui acontecer. Então, aqui Kardec define lá no que é o Espiritismo, e ele arrebata isso de novo na Gênese, né, que nós temos 3 pernas. Bom, e aí 1857 passa, né, e como é que fica? Tem continuidade? Tem, porque está aqui até hoje, senão a gente não estava aqui, né? Então continuou, não morreu. Como que continua? Começa com o próprio Kardec, né? Com os outros livros da Revelação. Vem 1857 o Livro dos Espíritos, mas ele coloca mais 5 livros, além do que é o Espiritismo, e não só isso. A partir do ano seguinte, 1858, ele coloca a Revista Espírita, né? Que é uma edição por mês, e durante 12 anos ele fez isso, né? Então, uma por mês são 12 por ano. Durante 12 anos são 144, né? Então, olha a capacidade desse homem, né? É uma coisa impressionante. Não sei se alguém hoje, com computador e tudo, conseguiria fazer isso. Porque, olha só, ele está trazendo coisas novas. Não é que ele pegou alguma coisa que está feita e reescreveu, aproveitou o texto do reescreveu. Não é isso. Não é. Olha a capacidade desse homem. Não pode ser qualquer um. Tem que ter sido um homem preparado espiritualmente para não só fazer esse trabalho, mas para aguentar aquilo que vinha contra, e veio, né? A gente sabe um monte de queima de livros e tudo mais. Então, ele próprio Kardec dá continuidade a esse trabalho, mas o trabalho não para aí, né? Até hoje a gente tem a coisa acontecendo. Quem dá continuidade? Então, começa com os trabalhos mediúnicos, né? Textos mediúnicos, psicofonia e psicografia, principalmente, e aí entra Chico Xavier, entra Divaldo, entra Raul Teixeira, aí entra um monte de... E lá no início, se eu voltar lá no início, Leon Denis, Gabriel Delane, né, são os que logo no início deram continuidade a esse trabalho, que não parou. Isso até hoje acontece. Depois, mais recentemente, a física quântica dá continuidade nisso. Aí você fala assim, como? Mas cada vez que os físicos vão lá no laboratório provar que não tem espírito, eles falam assim, peraí, vamos repensar melhor, né? Por quê? Porque está se batendo numa tecla que é uma dessas questões perenniais e eles estão evitando chegar lá. Mas você vê, hoje você tem espiritualistas, né? Nós somos parte disso, espiritualistas e cientistas sentados na mesma mesa, conversando sobre a mesma coisa, com temas diferentes. Um fala Deus, o outro fala campo, né? Um fala espírito, o outro fala consciência, mas estão conversando a mesma coisa, né? Então a coisa, olha só como, né, a física quântica está revelando isso para a gente, revelando literalmente, né? Cada descoberta que a gente tem aí, né? Nossa, estamos chegando mais perto, e estamos mesmo. Ecologia, cada vez que tem um acidente ecológico, né, de uma proporção um pouco mais significativa, que na notícia varre mundo afora aí, olha como nós nos comovemos. Por quê? Porque já está dentro da gente, nós já está afetando a gente, então nós já somos parte dessa ecologia, né? E genética, se você for olhar toda a parte de medicina, né, as descobertas da genética, onde a gente quer provar, e o projeto Genoma provou o contrário, né, que nós não somos o que os nossos genes são, né? Nós temos livre-arbítrio, temos uma inteligência superior aos genes.
Então, quando a gente foi determinar, né, agora eu vou determinar que nós somos controlados pelos genes. Fomos no laboratório que foi descoberto que não é isso bem, não é bem assim. Existe uma inteligência superior, né? Então, uma revelação, né? E todas essas coisas que foram colocadas, né, lá na codificação, né, e seguido dos testes mediúnicos e tal, tudo isso a ciência, através de biologia molecular e tal, medicina, está tudo sendo descoberto. Hoje a gente tem na medicina esses PET scans, né, que mapeiam a área do cérebro, que fala lá o que André Luiz falou em 1939. Né? E quando ele falou, o pessoal pegou o ônibus e foi lá bater de frente com ele e falar: o que é isso aqui? Eu sou médico. Pois é, né? Olha só como é que está interessante a coisa. E não para aí, né? Essas são revelações que a gente vê todo dia na notícia, no jornal, mas tem dentro da gente isso acontece todo dia na nossa rotina. Toda vez que a gente tem que se deparar, nós aqui principalmente, né? A gente está no nosso trabalho, o chefe grita com a gente, aí a gente fala: peraí, eu sou espírita, o que eu tenho que fazer? Aí vem a outra face, é ou não é? Então, está dentro de nós, está dentro de nós. Isso é a revelação de que está acontecendo. Revelação pessoal, né? De mim para mim mesmo, né? Estou falando pessoalmente agora. Então, as nossas emoções todas trazem essa revelação. As nossas emoções aqui dentro da casa espírita, as nossas emoções vêm em função daquilo que foi revelado para a gente, né? E, finalmente, a nossa consciência. Né? Nós sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, e não só isso. As pessoas aqui fora também sabem o que é certo e o que é errado, mas eles não têm noção das consequências disso, né? Isso é que está determinado na codificação. Nós sabemos. Então, aí é que faz a diferença. Então, quando você não sabe as consequências, você fala: ninguém vai saber disso, deixa eu ir lá fazer. Nós sabemos, né? Então, continuou, né? Mas, mais que tudo, a continuidade é dada por nós espíritas. Nós somos o exemplo. Nós somos aquele que o nosso colega de trabalho olha e alguma hora, depois de 2, 3 anos, 5, 10 anos, ele pergunta para mim: você é tão diferente. O que você segue? Você é budista? O que você faz? Porque eles sabem que a gente é diferente. Tem alguma coisa dizendo para eles que eles e nós não reagimos da mesma forma nas situações do dia a dia, na nossa vida rotineira, no que a gente fala, no que a gente faz, com quem a gente convive, né? Vamos no happy hour? Não, fica em casa e tal. Certo? Esse tipo de atitude, essa troca de sistema de crença que acontece dentro de nós, as pessoas que nos conheciam antes e depois notam. Nós notamos, obviamente, mas as pessoas notam. Então, nós somos o melhor exemplo. Né? Então, se eu sou um espírita, fui eleito prefeito e roubo, o que faz os espíritas? Roubam. É ou não é? Não é essa a mensagem que eu estou passando? Né? Se eu sou espírita, o chefe brigou comigo, eu dou uma bufetada nele, o que são os espíritos? São os caras que estão bufetados no chefe quando o chefe briga. É ou não é? Então, é a mensagem que eu estou passando. Né? Então, nós somos o exemplo. Né? Nós somos responsáveis hoje por essa continuidade desse trabalho. E como diz Emmanuel, né? A maior caridade que a gente pode fazer é a doutrina e a sua divulgação. E a sua divulgação não é comprar 50 livros de espíritos e distribuir um para cada colega de trabalho. Não é isso. É isso aqui. Ó. Né? É o exemplo. Né? Bom, então a terceira revelação. Então, nós fizemos um monte dessa história toda, chegamos na terceira revelação. E o que eu levo para casa com tudo isso aqui? Né? Aí é que começa a ficar mais interessante. Toda vez que existe uma alteração do sistema de crença, aqui nós mostramos 3 alterações do sistema de crença. Você passa de antes da primeira revelação, né? Com a primeira, antes da segunda, com a segunda, antes da terceira, com a terceira. São 3 mudanças do sistema de crença. O sistema de crença nosso, de cada um de nós, é o que vai nos fazer tomar certas atitudes. Por exemplo, se o meu sistema de crença é espírita, eu não vou sair daqui beber no bar. Se o meu sistema de crença é espírita, eu não vou sair daqui e assassinar alguém na rua. Né? Então, antes eu podia ter ido bebido no bar? Podia. Porque para mim eu não tinha. Mas hoje eu não faço mais isso. Antes eu batia nas pessoas? Batia. Hoje eu não bato mais. Antes eu brigava com as pessoas? Brigava. Hoje eu não brigo mais. Mudou o sistema de crenças, o que implica em mudou a minha atitude lá fora. Então, todo sistema de crença traz uma mudança de atitude. Seria interessante se a gente pudesse trazer aqui, sentar aqui, botar 3 cadeirinhas aqui, né, e sentar aqui nas cadeirinhas Moisés, Jesus e Kardec e perguntar para eles, né, a cada um a sua época, obviamente, como foi essa mudança de sistema de crença quando eles revelaram o que revelaram para a gente. Seria interessante se a gente pudesse fazer uma entrevista com eles. Né? Dá para fazer isso? Dá.
Vamos fazer isso porque nós temos as informações. Então vamos trazer esses 3 homens encarnados aqui, se pudéssemos, sentar em 3 cadeiras aqui e vamos entrevistar esses homens. Vamos ver o que eles têm a nos dizer. Vamos fazer uma série de perguntas e ver o que cada um responde. Novamente, cada um à sua época. Moisés não está vivendo hoje. Isso foi há 3.000 anos atrás. Kardec não está vivendo hoje, foi há 150 anos atrás. Jesus há 2.000 anos atrás. Então a gente faria a seguinte pergunta para eles. Vocês vieram aqui e trouxeram essas leis. Para quem que são essas leis? Né? Moisés ia responder, eu trouxe isso aqui para o povo hebreu. É a resposta que Moisés vai nos dar. Jesus vai nos dar uma outra resposta diferente. Eu trouxe para todos os povos. E Kardec vai responder de uma forma diferente. Não, isso é para o universo inteiro. Então, olha só a diferença de resposta daqui para cá. Olha a cabeça, né, aumentando. Pergunta número 2. Quanto tempo valem essas leis? Você veio aqui e trouxe, tá, elas valem durante quanto tempo? E Moisés vai falar para a vida toda, até você morrer. Morreu, acabou. Né? Morreu. Jesus vai falar para a vida toda, tanto corporal quanto espiritual. E Kardec vai falar, são leis eternas. Vale para todo mundo a qualquer hora. Não tem tempo e espaço aqui. Né? Terceira pergunta. Que sentimentos expressam essas leis? Kardec vai falar força... Kardec não. Moisés, força e absolutismo. Né? Aquele Deus castigador, aquela imposição. Né? Jesus não. Aconselhamento. Né? Jesus vem, faz as coisas e aconselha as pessoas. Por exemplo, a mulher pecadora. Vai lá, tá? Não te condeno, mas não peques mais. Né? É um conselho. Não faz isso, não volta a fazer isso. Né? Não pensa assim, faz assado. Né? Isso é o aconselhamento. Então Jesus nos aconselha, ele não impõe nada, não tem força, absolutismo, castigo, nada disso. E Kardec vai falar expansibilidade e liberação. O que quer dizer isso? Na hora que você, naqueles pequenos flashes que nós temos de amor incondicional, quando a gente pega o nosso filho, nosso bebê e tal, e você se entrega todo, não tem conta, não tem trânsito, não tem nada daquilo, né? Você está do tamanho do mundo. Você se esquece. Aí você tem que voltar, você tem que diminuir. Quando você solta o seu filho e tal, que você deu aquele abraço, aquele beijo gostoso, aí você tem que se diminuir de novo, voltar para o mundinho, né? Porque você está tão grande. Essa é a expansibilidade, a liberação que os espíritos colocam na codificação. Pergunta número 4. O que demonstram essas leis que vocês vieram trazer? E Moisés já fala, demonstra força, elas têm um poder ali, né, de massacrar, né, e temor. Jesus vai falar fé e amor. E Kardec vai falar fé e amor. Porém, fé raciocinada é amor incondicional. Né? Então, olha só como a coisa fica mais bem esclarecida à medida que você vai subindo aqui. Né? Número 5. São 8 perguntas. Qual a atitude que eu tenho que ter, né, perante essas leis? Moisés vai falar submissão. Você se submete às leis. E é, obviamente, vítima disso. E não se discute mais o assunto. Né? Aquela imposição. Jesus vai falar ação. Mas que ação? Não é ação revolucionária, não é isso. É ação, agir. Você agir, tomar peito, tomar força, tomar responsabilidade dos seus atos e agir. Né? Você tem que fazer alguma coisa. Você não vai ficar parado esperando alguém evoluir, melhorar por você, você se purificar espiritualmente. Não, você tem que agir. Existe mão na massa. Né? E Kardec vai falar ação, porém com responsabilidade. Não é? Vamos ver o que a gente está fazendo. Vamos entender as consequências dos nossos atos. 6. Qual o significado dessas leis? Moisés vai falar, são as leis de Deus. Né? Jesus vai falar, é assim que praticamos a lei de Deus. Não foi isso que ele veio fazer? Praticar para a gente ver? Cumprir as leis? Ele não veio fazer cumprir, ele veio ele cumprir. Não, eu vim praticar para vocês verem como é que era. E Kardec vai falar, praticar sim, mas entender por quê. É assim que compreendemos a lei de Deus. Uma coisa é você fazer. Outra coisa é você entender por que está fazendo. Você ainda vai fazer, mas você está fazendo com entendimento. Você sabe por que está sendo compreendido, por que está sendo feito dessa forma. Né? Pergunta número 7. Como poderíamos chamar essas leis? Moisés, lei de justiça. Jesus, lei do amor. Kardec, lei da verdade eterna. Olha a diferença, né? Última pergunta. Onde estão escritas essas leis? Moisés, na pedra, fui eu que escrevi. Está na pedra, não podemos discutir, né? Tá certo? Jesus está no coração de cada um e Kardec está na consciência. Então, quando você vê que você saiu da pedra, né, e foi lá para cima com um nível de consciência completamente diferente, aqui a gente vê a evolução, a integração e a continuidade de cada uma dessas 3 revelações.
como uma se tornou na outra, aos trancos e barrancos. Sempre vão ter aqueles que são revoltados, não entendem. Não é que foi uma coisa, uma beleza, um mar de rosas, não é isso. Mas existe todo um trabalho aqui muito grande, né? Aí eu pergunto, será que eu não estou mais na pedra mesmo, não? Então vamos fazer um teste, né? Então eu vou concluir com uma autoavaliação. Vamos colocar aqui essas revelações, né? Então a gente tem aqui, né? Antes de Moisés, primeira revelação, depois de Moisés, segunda, depois de Jesus, terceira e o momento atual. Se eu chegar para vocês aqui agora e falar assim, pessoal, eu sou a favor da pena de morte. Onde que eu estou aqui? Moisés? Antes de Moisés. Antes. Eu não consegui compreender a primeira revelação. Porque a primeira revelação diz assim, não matar. É ou não é? Então eu estou na pedra mesmo. Essa é a pedra. Eu estou in the dark, aqui como falam os americanos. Eu estou no escuro, estou nas trevas. Aqui preto, ó. Né? E 27 dos 50 estados americanos têm pena de morte. Só nos Estados Unidos. Não vamos ir para fora não, que dá mais confusão. Se eu chegar para vocês e falar assim, eu vou retribuir o mal que ele me fez. Onde que eu estou aqui? Eu estou aqui, né? Eu não estou matando, né? Então eu já compreendi que é aquele dente por dente, olho por olho, né? Ele me fez, ele vai pagar na mesma moeda, né? Então eu estou aqui. Eu estou no vermelho. Está ruim ainda, né? Isso acontece com a gente? Nós espíritas aqui hoje? Olha que feio, hein? Somos nós espíritas, hein? Terceira pergunta. A gente está dirigindo aqui na Turnpike, o cara passa a gente buzinando e tal, a gente fala, tomara que ele bata o carro lá na frente. Não acontece com a gente, é hipotético isso. Né? É hipotético. Onde que eu estou aqui? Eu estou aqui. No melhor dos casos eu estou aqui. No melhor dos casos eu estou aqui. E mesmo assim, encostadinho ali, provavelmente eu ainda não captei totalmente o que Jesus falou. Mas olha como eu estou longe. Eu estou vivendo há 2000 anos atrás. Não deveria nem ter carro, porque há 2000 anos atrás não tinha carro. Né? E a gente não faz isso toda hora. Isso é o nosso dia a dia. Né? Quarto, se eu chegar para vocês e dizer assim, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Onde que eu estou? Eu estou aqui, né? Porque eu já entendi que eu tenho que perdoar. Eu não estou conseguindo, isso é outra história. Eu não estou conseguindo, eu estou com a dificuldade tremenda de fazer acontecer a coisa. Mas eu já entendi. Então eu já passei a segunda revelação, estou aqui no amarelo. Né? E finalmente, se eu chegar para vocês e falar assim, né, eu estou trabalhando na minha transformação moral. Né? Aí eu estou onde? Aí eu estou aqui. O que eu estou dizendo aqui? Que eu ainda não me transformei. Quando eu me transformar, eu não encarno mais. Mas eu tenho a consciência total de que eu tenho que fazer isso. Eu já consegui compreender a terceira revelação. Então, quando a gente olha essas coisas aqui, e a gente começa no nosso dia a dia, daí que vem a reforma íntima. Né? A gente começa no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Nossa, fiz isso, onde que eu estou? E aí você vai ver que você está mais no vermelho e no preto que qualquer outra coisa. Aí é que a gente vai puxar a revelação. Né? De novo, puxa, já revelaram para mim, eu sei disso, eu vou revelar isso para mim mesmo. Aí que a gente consegue colocar a nossa modificação em prática. É nos pegando com essas pequenas coisinhas do dia a dia, aqui, ali, dirigindo, no trabalho, no colega, com o filho, com o marido, em casa, na praia, em tudo, né? Então, olha só como esse trabalho minucioso que a gente pode fazer conosco mesmo, como é que ele pode nos ajudar, dizendo onde que a gente se enquadra aqui. Né? Agora, outra coisa, à medida que eu vou subindo aqui, eu estou aumentando o meu nível de consciência, é ou não é? Aumentando o nível de consciência significa que eu estou ao mesmo tempo elevando o meu nível de evolução moral. E esse é o propósito de tudo. Né? A terceira revelação ensina o quê? Isso. Como chegar aqui. Né? Evolução moral. Tá? Agora, em tudo isso aí, as leis são eternas, né? Então elas não valem só para a gente, elas valem para outros também, né? Então elas valem aqui também para os desencarnados.
Então, olha como é difícil, né? Por isso que a gente tem que, sessões mediúnicas, doutrinar os desencarnados que aparecem loucos da vida, querendo vingança, querem matar, né? Tem que ser trabalhado porque eles estão aqui, eles se enquadram nas mesmas leis que nós, tá? Um bom dia a todos, muito obrigado.